Oi, queridos e queridas, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo de período regencial. Na aula passada, a gente estudou o aspecto mais macro, como é que se estruturou as diferentes regências, qual viés ideológico que predominou em cada uma delas. E na aula de hoje, a gente vai estudar as rebeliões que aconteceram nesse período. Rebeliões que foram muitas, que abarcaram diferentes setores da sociedade, em diferentes províncias, tá? Vamos entender as principais delas, beleza? Então vamos nessa, gente. Bom, gente, a primeira revolta que a gente vai estudar hoje é a revolta dos Malês, que acontece em 1835 na cidade de Salvador. Salvador era uma cidade na qual 40% dos escravizados eram de origem iorubá. Iorubá também conhecido como nagôs. Esse grupo étnico provinha, sobretudo, da região que hoje a gente conhece como Nigéria, Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Então, esses países, essas regiões da África, regiões, sobretudo, costeiras, elas vão ser regiões de presença desses grupos sociais, certo? Bom, boa parte dos nagôs vão ter o islamismo como religião. E, portanto, eles vão saber ler e escrever em árabe, principalmente para eles poderem ler o Alcorão. E esse dado vai ser importante porque vai permitir, em dado momento, eles vão panfletar pela cidade, vão panfletar em árabe, e os senhores vão entender absolutamente nada. Isso faz com que aqueles letrados, aqueles iorubás muçulmanos, conseguissem se entender, se articular para o levante. Muito bem, gente. Por que malês? Porque malê, essa palavra malês, vem de imali, que quer dizer muçulmano em iorubá, certo? Bom, gente, como eu falei para vocês em alguma aula, eu acho que eu falei, a escravidão urbana, ela tem uma característica que diferencia ela da escravidão rural, que é o fato desses escravizados e escravizadas poderem transitar pela cidade. Eles tinham maior autonomia, fugiam um pouco do controle dos seus senhores, porque eles transitavam pela cidade para vender a sua força de trabalho. Então, você tinha quitandeiras, você tinha barbeiros, você tinha dentistas, escravizados carregadores, escravizados que desempenhavam todo tipo de atividade. E o que eles faziam? Eles vendiam a sua força de trabalho, ganhavam o soldo, ganhavam dinheiro por conta disso, e no final do dia eles davam uma parte dessa grana para os seus senhores e ficavam com outra parte. Mas o que é importante da gente entender, e que é importante para a gente entender essa revolta, é que ao transitarem pela cidade, eles podiam se articular, eles podiam entrar em contato com outros escravizados, com libertos, com pessoas para poderem se articular um levante. O que acontece? O governo proíbe que os muçulmanos professem a sua fé, que os iorubás muçulmanos professem sua fé. E isso vai causar um conflito, um levante, em 25 de janeiro de 1835, mas esse levante não só vai abarcar os muçulmanos, vai abarcar também uma parcela da população escravizada e liberta, que queria lutar contra a sua condição social, sua condição social subalternizada nesse sistema escravista. Você ser escravo e você ser liberto nessa sociedade era você estar na base da pirâmide social e sujeito a todo tipo de violência e segregação, certo? Mas a grande maioria era de malês, muçulmanos, escravizados, tá bom, gente? Muito bem. Uma figura legal da gente saber, importante nesse processo, foi a Luísa Maim, que vai ser uma articuladora desse movimento. Nós, historiadores, conhecemos a Luísa Maim, a gente não tem muitas fontes que falam dela. A única fonte que a gente tem é a biografia do Luiz Gama, que diz ser filho da Luísa Maim. Luiz Gama, que no século XIX vai ser um importante abolicionista,
E ele diz ser filho dela, uma mulher importante nesse movimento da revolta dos malês. Lembram do Samba da Mangueira? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. Né? Então, entender esse evento é importante porque mostra não só as características desse sistema escravista, né, das violências dos quais esses negros estavam submetidos, mas também o poder de agência deles, né, o fato deles não terem ficado calados, né, eles não fogem um pouco daquela visão dos escravizados como coisa. Pelo contrário, eles foram agentes, eles lutaram, eles se rebelaram, eles buscaram uma vida melhor, né, para eles em meio a essa sociedade super repressora e violenta. Muito bem, gente. Esse levante vai sofrer repressão, 20% dos revoltosos vão ser mortos, né, e os outros vão sofrer castigos físicos ou degredo. Tá bom, gente? Mas, como eu falei para vocês, essa revolta ela é importante para a história brasileira porque, primeiro, ela vai falar da violência do sistema escravista, ela mostra isso. Né? Então, ela é um exemplo da perseguição e repressão que marca a história dos negros no Brasil. Além disso, vai falar da influência do islamismo africano no Brasil, né? E como veio para o Brasil africanos com diversas culturas, né? Com identidades completamente heterogêneas, né? Aqui eu coloquei para vocês uma foto de um nagô. Os nagôs, eles tinham escarificações no rosto, era uma marca cultural deles, né? Então, para falar assim dessa heterogeneidade, essa diversidade social dos africanos que vão compor o Brasil. E um outro dado importante, como eu falei, é a agência e a capacidade de mobilização dessa população. Esse evento vai mostrar isso também. Beleza, gente? Bom, gente, o segundo movimento que a gente vai estudar é a cabanagem, que é uma revolta que acontece na província do Grão-Pará entre os anos de 1835 e 1840. Essa revolta, gente, vai ter adesão de diferentes grupos sociais. Não só vai fazer parte dela os membros da elite, mas também setores populares como de escravizados, libertos, indígenas, né? Nessa sociedade, nesse período, você tá vendo um momento de carência de alimentos, de fome, mas também os grupos populares, sobretudo, eles eram contra a lei do recrutamento, o recrutamento forçado para lutar contra as rebeliões. E quando você era recrutado, às vezes significava praticamente um degredo. Por quê? Porque essas pessoas elas iam para outras regiões e não sabiam quando iam voltar. Às vezes não recebiam o soldo, não recebiam a remuneração por isso, às vezes não tinham dinheiro para voltar. Então, os grupos populares eles se revoltaram contra a lei do recrutamento e o aspecto e o contexto de fome também foi um elemento que uniu, que fez com que os grupos populares aderissem a esse movimento. Mas o estopim dele vai ser quando a regência vai nomear o Lobo de Souza para presidente da província. E o Lobo de Souza ele vai se desentender com as elites locais e vai decretar a prisão do Félix Malcher, que é um dos membros dessa elite, né? Elite que se opunha muito à interferência do Rio de Janeiro na província, certo? A prisão do Malcher vai ser o estopim desse levante. Os cabanos, então, diante da prisão dele, vão tomar Belém, em 7 de janeiro de 1835, para libertar o Malcher. No primeiro momento, no primeiro dia do levante, o Lobo de Souza vai ser morto e o vice-presidente também, e o Malcher vai se tornar a primeira liderança, ou a liderança desse primeiro governo cabano. Vão haver outros governos, 3 mais precisamente, que a gente não vai desenvolver aqui, mas vocês precisam entender mais a questão mais abrangente dessa revolta.
Como eu falei para vocês, esse movimento abarcou pessoas de diferentes setores sociais. E isso vai criar contradições internas ao movimento. Por quê? Porque nele lutavam membros da elite, escravizados, descendentes de escravizados e indígenas, cada qual com uma demanda específica. Vocês imaginem, um membro da elite que possui escravizado vai ter demandas muitas vezes antagônicas a um escravizado, né? Concordam, né? O que o escravizado vai querer? O fim da subjugação, o fim que ele quer se tornar liberto, livre, né? O fim da subjugação da escravidão, né? Do seu senhor. E claro que os membros da elite não vão discutir a escravidão, por exemplo. Então, um exemplo disso, dessas contradições internas do movimento, foi o fato do Joaquim Afonso, que era um oficial negro, né, demandar a libertação de todos os escravizados, né? Ele era uma das figuras importantes desse movimento dos cabanos, principalmente entre os setores populares. O que vai haver? Ele vai ser fuzilado pelo Eduardo Angelim, que vai ser o líder do terceiro governo cabano. E isso vai ser uma questão, porque os líderes mais radicais do movimento eles vão ser punidos por esses governadores cabanos, como eu falei para vocês, vão ser 3, e que esses 3 governos vão ser compostos por membros da elite. Né? O Eduardo Angelim, por exemplo, ele tinha uma certa popularidade dentro do movimento dos cabanos, mas ainda assim ele não era considerado radical, tanto que ele mandou fuzilar o Joaquim Afonso. Bom, gente, o Angelim ele vai proclamar a República do Pará, mas esse movimento vai ser reprimido pelas tropas imperiais que vão cercar Belém e vão impedir que chegue alimentos nessa região, na cidade de Belém. Então, essa população vai passar fome e, em um dado momento, vai ter uma epidemia de varíola. O Angelim vai tentar fugir de Belém para se unir às tropas dos cabanos que estão situadas no interior, mas ele é pego pelas tropas imperiais enviado para o Rio de Janeiro, e isso dá fim ao movimento cabano em Belém. Tá? Muito bem. Bom, gente, o outro movimento que a gente vai estudar é a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que foi um movimento que aconteceu em São Pedro do Rio Grande do Sul. A boa parte desses revoltosos era de membros da elite, de estancieiros, de fazendeiros, produtores de charque. E quais as reivindicações dessas pessoas? Primeiro, a redução dos impostos pagos à coroa, ao governo regencial. Outra reivindicação, o protecionismo ao charque gaúcho. Esses estancieiros, eles comercializavam charque para o Sudeste e eles sofriam a concorrência do charque argentino, sobretudo. E o que acontece? Eles reivindicavam, junto ao governo regencial, que esses produtos estrangeiros fossem taxados, sofressem taxas alfandegárias maiores, de maneira que o produto interno se beneficiasse na concorrência, certo? Uma outra reivindicação, gente, era a maior autonomia para a província, certo? Temos essas questões. Em 1834, os liberais federalistas vão eleger a maioria da Assembleia Provincial. Isso vai ser um problema na medida em que o Diogo Feijó, que é o regente no momento, vai nomear como presidente da província um conservador. Né, um conservador que tem um caráter centralizador, né, centralizador do poder ali na regência, né, diferente, e vai se bater com esses federalistas que estão na Assembleia Provincial e que querem maior autonomia para o Rio Grande do Sul. Muito bem, isso vai render um bafafá, vai haver um levante, né, que vai destituir esse presidente da província, né, esses rebeldes vão tomar Porto Alegre sob o comando do Bento Gonçalves, que é um membro da elite, que é um estancieiro,
certo? Entre idas e vindas, vai haver a proclamação da República Rio-Grandense, também conhecida como República do Piratini, porque ela tem a sede na cidade de Piratini. Muito bem, o movimento se expande para Santa Catarina com apoio do Giuseppe Garibaldi, né, que é um liberal, um republicano italiano, e lá vai ser proclamada a República Juliana, né, em julho de 1839. Um parêntese aqui, quem nunca assistiu, assista a Casa das Sete Mulheres, viu, gente? Tiago Lacerda como Giuseppe Garibaldi. Mas essa série é toda babada, é muito legal. Muito bem, gente. 4 meses depois de proclamada a República em Santa Catarina, as tropas imperiais vão derrotar os rebeldes a partir da cidade de Desterro, que é hoje a cidade de Florianópolis. Ao contrário do que aconteceu com os populares dos outros levantes que eu falei para vocês, nesse, né, o governo vai lidar de uma maneira completamente diferente. Vai haver a assinatura de paz, né, da paz entre os revoltosos e o governo regencial. O império ele vai contrair as dívidas da rebelião, vai passar a taxar o charque importado e absorve os líderes do movimento no exército. Ou seja, algumas reivindicações dos revoltosos vão ser acolhidas pelo governo regencial. Então, esses membros da elite vão ser beneficiados pelo governo imperial, apesar de terem perdido o levante, né? Perdido lá o movimento, né? Muito bem, gente. Vamos para o próximo. Vamos a Sabinada, que, tal qual a revolta dos malês, aconteceu em Salvador, 2 anos depois de derrotado o levante dos malês em Salvador. Esses revoltosos, eles faziam parte dos setores médios urbanos. Eram artesãos, médicos, jornalistas, e, gente, eles eram contrários ao regresso conservador. Lembram do regresso conservador sob a liderança do Araújo Lima? Além dessa contrariedade, né, eles também, o contexto da Bahia, desse momento, estava vendo um enfraquecimento da economia açucareira. Isso fazia com que, embora esses setores médios não fossem produtores de açúcar, eles sofriam as consequências da baixa desse comércio, né? Porque quando os senhores de engenho estão recebendo menos dinheiro, eles também não usufruíam tanto dos serviços desses setores médios e havia nesse momento também uma inflação muito grande. Então esses setores eles eram penalizados também com essa crise econômica, né, que vinha com a economia, o enfraquecimento da economia açucareira. Qual era o objetivo desses revoltosos? Instaurar uma república e convocar eleições para uma Assembleia Constituinte. Um dos líderes principais desse movimento foi o médico jornalista Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada. Bom, eles vão proclamar a República Baiense e vão discutir posteriormente se a Bahia se separaria do Brasil ou não. Enfim, foi decidido pela separação. Mas, algum tempo depois, isso foi revisto, né? E isso mostra um pouco das dissidências dentro desses grupos revoltosos. Se decidiu pela separação do Brasil, né? Até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade. Então, você vai ter membros desse levante que vão adotar uma postura separatista e outros não, né? Então, tanto que posteriormente se decide a separação só até que o Pedro de Alcântara atinja a maioridade. Muito bem. Os escravos libertos, eles vão se apresentar para servir nos batalhões
mas apenas os negros nascidos no Brasil vão ser aceitos pelos sabinos para compor essa revolta. Por quê? Porque eles tinham medo de um levante tal qual ocorrido na revolta dos malês. Então, eles não vão querer que os africanos façam parte dessa revolta com medo, né, deles também se voltarem contra o regime escravista. E por essa sociedade ela ser escravocrata, esse sistema ser escravista, isso quer dizer que embora esse levante tenha sido composto por setores médios da sociedade, essas pessoas também tinham escravizados, né? Não tinham em grande quantidade, como era o caso dos senhores de engenho, mas eles também possuíam. Então, eles não vão querer africanos que podiam se revoltar tal qual na revolta dos malês, compondo o seu levante. De qualquer forma, esse movimento vai ser massacrado pelas tropas imperiais e os líderes vão ser condenados à morte. Tá, gente? Então, é uma forte repressão ao movimento. E a última que a gente vai discutir hoje é a balaiada, né, que acontece na província do Maranhão. Que contexto é esse? É um contexto de queda dos preços de exportação do açúcar e do algodão. Você tem a lei do recrutamento forçado, como eu falei para vocês, que vai fazer com que os populares se envolvam nessa revolta. Você vai ter uma seca, né? E essa seca vai fazer com que haja uma crise no mercado interno, no abastecimento de produtos. E vai ter disputa também nessa província entre os liberais, que são chamados de bem-te-vis, e os conservadores, que são conhecidos como cabanos. Essas disputas vão tomar corpo na Assembleia Provincial. Essa revolta vai se alastrar pelo Maranhão, Piauí e Ceará, e, como as outras revoltas também, ela vai ser massacrada, tirando a Farroupilha, pelas tropas imperiais. Os líderes vão ser presos e enforcados. Tá bom, gente? Esse é mais ou menos a nossa aula de revoltas regenciais. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? E se vocês quiserem desenvolver alguma dessas, me falem que depois eu passo para vocês uma bibliografia. Tá bom, gente? Façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou no chat. Um beijo, meus queridos. Fiquem bem.